Presidente Lula diz que dificilmente o governo vai bater meta de zerar rombo fiscal em 2024. Censo 2022 mostra um Brasil com o maior número de mulheres e aumento da população idosa. E você vai ver também. STF define 16 anos de prisão para mais 6 condenados pelos atos de 8 de janeiro. A Assembleia Geral da ONU aprova a resolução para a trégua humanitária imediata na guerra entre Israel e o Hamas. Governo israelense anuncia a expansão de operações terrestres após ataque em Tel Aviv. E no Minuto Pet de hoje você vai saber sobre a importância da comunicação dos tutores com os bichinhos. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Muito boa noite e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O presidente Lula afirmou hoje que dificilmente o governo vai alcançar a meta de zerar o rombo nas contas públicas em 2024. Lula disse que não deseja realizar cortes em obras para assegurar essa meta. Durante o encontro nesta sexta-feira com os jornalistas, o presidente Lula destacou quais melhorias o seu mandato pretende atender da sociedade. E a sociedade brasileira, ela não quer muito, ela quer apenas aquilo que todo mundo quer. Ela quer tranquilidade, ela quer segurança, ela quer melhoria na qualidade da saúde, ela quer melhoria na qualidade da educação, ela quer ter melhoria na qualidade do emprego, ela quer que o seu filho não sofra, sabe, com baixo nível de escola, que o filho não sofra violência. E é isso que nós vamos tentar construir ao longo desse tempo. O governo federal enviou ao Congresso Nacional a proposta de orçamento para o ano de 2024 com a estimativa de um déficit zero, mas o objetivo depende de medidas para aumentar a arrecadação de até 168 bilhões de reais. E ele ressaltou ainda de que não deseja abrir o ano de 2024 fazendo corte de investimentos de obras. Por isso que eu estou muito otimista, porque a economia que começou o ano, todo mundo dizendo o Brasil não vai crescer nem 1%, o Brasil vai crescer 0,8%, vai crescer 0,9%. O Brasil pode crescer 3% esse ano e, se tudo ajudar, pode até, quem sabe, escorregar para 3 e alguma coisinha. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu ao longo do ano esforços para bater a meta das contas públicas para o próximo ano. Lula reconheceu o esforço, mas afirmou que o mercado muitas vezes é ganancioso no assunto. E o presidente Lula completa hoje 78 anos e ele recebeu o carinho de apoiadores na porta do Palácio da Alvorada, em Brasília. Com direito a bolo e parabéns, Lula cumprimentou do carro os presentes e agradeceu as mensagens. Ele merece o apoio, precisa do apoio das pessoas, assim como aconteceu quando ele estava preso. É uma demonstração que nós estamos juntos, porque temos um governo para acontecer com muita dificuldade, muitos obstáculos. Então é importante ele sentir que tem um apoio da população que confia nele. Estou aqui para agradecer o nosso retorno ao nosso pão de cada dia. Muito obrigada, presidente Lula. Que Deus te dê muitos anos de vida e muita saúde. As mulheres são, pela primeira vez em 5 décadas, maioria em todas as grandes regiões do Brasil. Além disso, a quantidade de idosos mais do que dobrou entre 1980 e 2022. As informações fazem parte do último censo demográfico, que teve novos resultados divulgados hoje pelo IBGE. Faltava apenas a região norte seguir a tendência histórica de maior número de mulheres, o que aconteceu agora no censo 2022. O país tem uma população residente de pouco mais de 203 milhões de pessoas.
Deste total, 104 milhões e meio são mulheres e 98 milhões e meio são homens. Outro dado importante é sobre a quantidade de idosos no Brasil. Ela mais do que dobrou de 1980 para cá. Naquela época, a proporção de pessoas com 65 anos ou mais entre a população geral era de 4%. No ano passado, este índice chegou a 10,9%. Por outro lado, houve diminuição da população de até 14 anos, de 32% para 20% do total de habitantes. Com isso, o índice de envelhecimento do Brasil chegou a 55,2 em 2022. Isso significa que há 55,2 idosos para cada 100 crianças de 0 a 14 anos. Em 2010, essa medição era de 30,7. O Rio Grande do Sul é o estado que concentra os 9 municípios com a população mais velha do país. As pessoas com 65 anos ou mais representam 14% da população gaúcha. Já a menor proporção foi encontrada em Roraima, com 5,1%. Outro índice apurado foi a idade mediana, que é o número que separa a metade mais jovem da metade mais velha da população. Desde 2010, essa idade aumentou 6 anos, chegando a 35 em 2022. Segundo o IBGE, o aumento da idade mediana tem sido observado especialmente em cidades com menos de 5 mil habitantes. E o Supremo Tribunal Federal definiu hoje as penas de mais 6 condenados pela participação nos atos do dia 8 de janeiro. Eles vão cumprir 16 anos e 6 meses de prisão em regime inicial fechado. Por meio do sistema eletrônico do STF, os ministros julgam mais 6 acusados de terem praticado atos extremistas do 8 de janeiro em Brasília. O ministro Alexandre de Moraes votou pela condenação dos acusados pela Procuradoria-Geral da República com penas de 14 a 17 anos de prisão. As votações serão analisadas no plenário virtual até o dia 7 de novembro. Em julgamento virtual, não há discussão sobre as decisões. Se há um pedido de vista, o julgamento é suspenso. Já quando ocorre um pedido de destaque, a decisão é levada ao plenário físico da Corte. Em setembro, o Supremo condenou os primeiros 3 réus pela invasão e depredação da sede dos 3 poderes a cumprir penas de 14 a 17 anos de prisão em regime inicial fechado. Segundo o Supremo, a Corte analisa e julga cada ação penal de forma individual. Até o momento, já foram julgadas 20 ações penais e, além disso, o Supremo recebeu 1.345 denúncias contra os indivíduos. A Polícia Federal encontrou indícios de um novo esquema de espionagem de servidores da ABIN. E as investigações apontam que a estrutura da agência era usada para invasão de computadores. A suspeita é que um programa de invasão de computadores teria sido usado por servidores da Agência Brasileira de Inteligência para acessar todo o conteúdo privado dos computadores dos alvos, em um novo esquema de espionagem. Os investigadores encontraram os softwares nos equipamentos apreendidos na Operação Última Milha, deflagrada na semana passada para apurar os servidores da ABIN suspeitos de rastrear celular sem autorização judicial. Segundo a Polícia Federal, o ingresso ilegal nos computadores acontecia por meio do disparo de um e-mail, de uma mensagem de texto ou até mesmo por acesso físico à máquina, como ao conectar um pendrive. A polícia não informou o número de computadores infectados e espionados. A investigação segue sob sigilo. O primeiro esquema revelado pela PF aponta que os servidores da ABIN teriam realizado cerca de 33 mil acessos em relação a aparelhos telefônicos de ministros do Supremo Tribunal Federal, de jornalistas, servidores públicos, políticos e outros. A PF cumpriu 25 mandados de busca e apreensão e 2 prisões preventivas em São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Goiás e também no Distrito Federal. A ferramenta utilizada para acessar o sistema de georreferenciação de alvos foi adquirida pelo ex-presidente Michel Temer em dezembro de 2018 para ter acesso à localização de criminosos.
E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta sexta-feira, após falas do presidente Lula sobre a meta fiscal do país. No pregão de hoje, investidores também repercutiram dados da inflação dos Estados Unidos em busca de novos sinais sobre os próximos passos do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, quanto aos juros básicos do país. Ao final da sessão, a moeda norte-americana avançou 0,46% e encerrou o dia cotada a R$ 5,01 na venda. Já o Ibovespa, o principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileira, a B3, recuou 1,29% aos 113.301 pontos. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta sexta-feira, com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Anderson. Boa noite, Kleber e Maria Alice. A operação realizada pelos policiais do CORE e do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado terminou com troca de tiros. Marcelo de Luna da Silva, conhecido também como Boquinha, e outro miliciano, que seria seu segurança, foram baleados e presos. Marcelo era um dos homens de confiança do miliciano Zinho, chefe da maior milícia que atua no Rio de Janeiro e atuava no bairro Pedra de Guaratiba, na zona oeste da cidade. A ação foi uma reação aos ataques criminosos que ocorreram nesta semana, que deixaram 35 ônibus e um trem em chamas. Quem ainda pensa que cuidar do sorriso é apenas uma questão de estética, está enganado. Várias doenças podem ser detectadas na cadeira do dentista, como o câncer de língua, de lábio e a cárie, que também é porta de entrada para outras enfermidades, inclusive do coração. O ideal é procurar um dentista a cada 6 meses, e isso vale para todas as faixas etárias. Cerca de 80% da população é atendida por profissionais do Sistema Único de Saúde, mas quem não consegue vaga tem atendimento gratuito no Odonto Sesc, que percorre os bairros desde 2001. Até o dia 15 de dezembro, o projeto vai ficar na Praça do Rosário, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. E eu fico por aqui e volto na segunda-feira com mais notícias. Ótimo fim de semana para você. Projeto muito bacana. Obrigada, Anderson, pelas informações. Um ótimo fim de semana. Obrigado, Anderson. Ótimo fim de semana. E veja a seguir, governo israelense anuncia a expansão das operações contra Gaza após ataque em Tel Aviv. E ainda, no Minuto Pet de hoje, você vai saber sobre a importância da comunicação dos tutores com seus bichinhos. Nós voltamos em instantes. Até já! Nós estamos de volta às 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, vamos falar agora sobre o conflito no Oriente Médio. Israel intensificou os bombardeios contra Gaza nas últimas horas. O aumento dos ataques é uma resposta ao atentado feito pelo Hamas contra um prédio de Tel Aviv. Um foguete disparado contra o edifício deixou 4 pessoas feridas. Pelo menos 3 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais com ferimentos leves, de acordo com autoridades israelenses. Outros foguetes disparados pelo Hamas no ataque aéreo foram interceptados pelo Domo de Ferro, equipamento israelense de intercepção de mísseis. No local, além dos bombeiros e da polícia, que foram socorrer as vítimas, havia ainda oficiais da Guarda de Fronteira israelense fazendo a segurança. A orientação da Defesa Civil é de que não haja aglomerações em torno do local atacado para evitar que, em caso de novos disparos, novas vítimas sejam atingidas. Os militares de Israel conduziram outro ataque direcionado dentro da faixa de Gaza pela 2ª noite consecutiva, segundo forças de defesa de Israel. E, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 1.000 pessoas podem estar sob escombros em Gaza.
E a ONU aprovou uma resolução que pede uma trégua humanitária em Gaza. A intenção é que o cessar-fogo aconteça imediatamente. A ONU também exigiu acesso de ajuda à faixa de Gaza e proteção de civis. A solução teve 120 votos a favor, enquanto 45 se abstiveram e 14 votaram não, incluindo Israel e os Estados Unidos. A resolução também pede a libertação imediata e incondicional de todos os civis que estão sendo mantidos em cativeiro. A medida não tem efeitos práticos, mas demonstra que a maior parte dos países da ONU quer paralisar o conflito e preservar as vidas de civis. E o Irã anunciou que iniciou um intensivo treinamento militar. A decisão do governo iraniano foi tomada um dia após os Estados Unidos atacarem bases de ayatolás na Síria. O objetivo, segundo a agência oficial de notícias do país, comandado pelo ayatolás, é avaliar a capacidade de combate de vários tipos de veículo militar e testar novos armamentos sem especificar quais. O ensaio das forças iranianas começa um dia após os Estados Unidos terem atacado 2 instalações na Síria usadas pela Guarda Revolucionária Islâmica do Irã e outros grupos aliados. Supostamente não há relação entre essa investida e o conflito entre Israel e os terroristas do Hamas. Entretanto, a investida é resposta a atentados contra tropas na região, mas o governo americano Joe Biden dissociou a ação do conflito entre Israel e Hamas. De acordo com a defesa dos Estados Unidos, os ataques de precisão de autodefesa são uma resposta a uma série de investidas contínuas, em sua maioria sem sucesso, contra as forças dos Estados Unidos no Iraque e a Síria, realizadas por grupos de milícias apoiados pelo Irã e que tiveram início em 17 de outubro. E a polícia norte-americana cercou na noite de ontem a casa de um familiar do homem que abriu fogo em um boliche e depois em um restaurante no estado do Maine, nos Estados Unidos. Pelo menos 18 pessoas morreram nos ataques. Os crimes foram cometidos na cidade de Lewiston. Uma extensa área da cidade permanece bloqueada, enquanto prosseguem as buscas pelo suspeito identificado como Robert Card, de 40 anos. As autoridades ergueram bloqueios em meio a uma ordem de fechamento de escolas e comércios, ao mesmo tempo em que recomendaram às pessoas que permaneçam em suas casas. A governadora do estado do Maine, Janet Mills, disse que o suspeito está armado e é perigoso. Centenas de policiais em uniforme camuflado ao estilo militar, assim como agentes do FBI, a Polícia Federal Americana, cercam a área de buscas. E uma expedição descobriu novos recifes de corais e 2 morros submarinos inexplorados em Galápagos. A Fundação Charles Darwin informou que o maior dos recifes tem 800 metros de comprimento, o equivalente a 8 campos de futebol, e o segundo mede 250 metros de comprimento. Eles foram localizados entre 370 e 420 metros abaixo do nível do Mar de Galápagos e mostram uma rica diversidade de espécies de corais pétreos, o que indica que provavelmente estão em formação por milhares de anos. Além disso, a equipe de investigadores descobriu 2 montes submarinos inexplorados, cuja existência já era especulada devido a imagens de satélites. Os novos recifes se somam à descoberta de abril, quando outra expedição encontrou um recife de coral acima de um monte submarino não cartografado na parte central do arquipélago. A expedição durou 30 dias e contou com a participação de 24 cientistas de 13 organizações e universidades. Galápagos, localizado a 1.000 quilômetros da costa do Equador e considerado uma reserva de biodiversidade, conta com uma área marítima protegida de 198 mil quilômetros quadrados. E hoje é sexta-feira. Dia de Minuto Pet. E olha só, a Caroline Povoleri está aqui para falar sobre a comunicação entre os tutores e os pets. Não é isso, Carol? Boa noite. Boa noite, Carol. Seja bem-vinda. Boa noite, Kleber. Boa noite, Maria. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal das 18h30. Tutor, você tem o hábito de falar com voz de bebê com o seu animal de estimação? Se a resposta é sim, continue.
Essa comunicação é benéfica à vida do seu cãozinho ou gatinho, de acordo com os pesquisadores do Centro de Ciências Naturais em Budapeste, na Hungria. O estudo recente sobre os diálogos como estratégia para melhorar a comunicação com os pets encontrou semelhanças entre a maneira como os cachorros e os bebês observam a fala humana e respondem a ela. As crianças desenvolvem a própria linguagem e ampliam mais o vocabulário. Já os animais, a entonação empregada na vozinha de bebê estimula áreas ligadas à interpretação da visão. Acompanhe comigo a explicação da doutora Daphne. É o bebezinho da mamãe? É o bebezinho da mamãe? É? Estudos comprovam que, ao longo de toda a vida do animal, falar com aquela vozinha carinhosa, a vozinha de bebê, faz com que eles deem mais atenção ao que nós estamos falando. Fora isso, o tom de voz que nós falamos com os nossos pets faz toda a diferença. Então, apesar de não compreenderem o que nós falamos exatamente, porque algumas palavras eles aprendem sim e até respondem a elas, porém não todas. Apesar disso, eles entendem completamente o tom de voz que a gente fala. E esse tomzinho de voz carinhoso faz toda a diferença durante toda a vida. E o mais interessante de tudo isso é que nós temos um estudo de 2019 que os cães, por exemplo, desenvolveram a musculatura da face para nos responder também. Então veja só que coisa mais incrível. Apesar de não poderem falar com a gente, eles conseguem com aquela carinha de pidão, que não existia essa musculatura nos cães ancestrais e existem agora, nos responder de uma forma muito carinhosa, não é mesmo? Então é isso, gente. Pode falar com carinha e vozinha de bebê, com os nossos bichinhos. Que é o guduco da mãe dele, E antes de encerrar, uma notícia não tão boa assim. Nessa semana, a Bobby, o cão mais velho do mundo, eleito pelo Guinness World Records, morreu aos 31 anos de idade em Portugal. Muita força à família do Bobby. Bem, mas Carol, falando aí sobre falar com os bichinhos aí como se fossem bebês, você fala assim? Eu falo. E agora a gente sabe que faz bem, né? Então tá bom. Então que bom. É prazeroso para nós e agora a gente descobriu que para eles também. Sim, né? sim. Ele consegue entender melhor agora e assim facilita a comunicação. Essa informação, curiosa, no mínimo curiosa, né? É verdade. Momento fala curiosidade. assim também, Maria, com seu... No momento eu tô sem bichinho, mas a gente fala, não tem como, eles são muito fofinhos, né? O Kleber tem um bichinho? Também não tem. Também não. tem. Você encerra o jornal de uma maneira fofa hoje, então? Sim, então, gente, então é isso. Olha, um bom fim de semana para vocês. O Jornal das 18h30 fica por aqui e um ótimo fim de semana. Uma boa noite para vocês. Obrigado pela companhia e uma ótima noite. Excelente fim de semana.